Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. E hoje vamos falar de Jacinto Benavente. Ora, Jacinto Benavente, em português, foi um dramaturgo e crítico espanhol nascido em Madrid em 1866 e falecido na mesma cidade em 1954, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1922. Ora, então, de seu nome completo, Jacinto Benavente e Martínez, nasceu em Madrid em 12 de agosto de 1866. Iniciou seus estudos de Direito na Universidade Central de Madrid, mas, com a morte do pai, que era um muito reputado pediatra, que ocorreu no ano de 1885, ele herdou um rendimento considerável que lhe permitiu abandonar os estudos para se dedicar ao seu grande amor, a literatura, especialmente o teatro. Este entusiasmo já tinha nascido em criança, quando, juntamente com os seus irmãos, ele construiu um teatrinho e ali representava peças do teatro espanhol clássico com os seus irmãos. Ora, o Benavente viajou, então, pronto, que atingiu a independência económica, não é? Viajou muito pela França, pela Inglaterra, pela Rússia, e no seu regresso à Espanha, editou e contribuiu com os seus escritos para vários jornais e revistas. Foi também empresário do circo durante algum tempo e, entre outras ocupações, sempre ligadas ao mundo do espetáculo. A sua obra literária começou com uma publicação de uma coleção de poemas em 1893, mas só alcançou alguma fama pois com umas obras muito interessantes que se chamava Cartas de Mujeres, Cartas de Mulheres, que editou entre 1892 e 93, que era uma série de cartas femininas, em nomes de mulher, né? E que depois ele voltou a seguir numa segunda série em 1902. Estas cartas, de facto, deram a Benavente alguma reputação de estilista, do estilista brilhante. Pronto, mas realmente, como dramaturgo, foi o que ele foi realmente na sua vida, ele só começou em 1892 com a edição de uma coleção de peças que teriam em português o título de O Teatro Fantástico. E realmente ele veio a ter o seu primeiro verdadeiro grande sucesso com uma peça que ele editou em 1894, portanto 2 anos mais tarde, que se chamava El Nido Ajeno, que em português seria O Ninho Alheio. E também outra, que é Gente Conocida, que seria traduzida à letra Pessoas Conhecidas, mas talvez ficasse melhor, mais aproximado do que ele queria, chamando-lhe Gente Fina. Gente Conocida, Gente Fina, em português, que foi de 1896, que era uma sátira à sociedade madrilena. Então, o Benavente cultivou todos os géneros teatrais e foi um dos primeiros dramaturgos espanhóis do século XX. As suas peças lidam com todos os estratos de vida, são sérios e cómicos, realistas e fantásticos, mas foi principalmente como escritor de comédia das boas maneiras e de farsas em um ato que ele realmente fez o seu nome. As suas comédias geralmente eram
tinham lugar em Madrid, ou então em Moraleda, que era uma cidade de província imaginária, situada em Castela. Nas primeiras peças de Benavente, ele estava principalmente interessado em mostrar um retrato fiel da sociedade da sua época, espanhola, mas os seus trabalhos posteriores depois mostraram cada vez mais uma preocupação com uma estrutura dramática intensa. Ora bem, o Benavente introduziu referências europeias e modernas no teatro espanhol. Ele era conhecedor de obras como as do D'Annunzio, do Oscar Wilde, do Maeterlinck, do Ibsen, do Bernard Shaw. Enfim, e as influências destes autores vieram de facto melhorar bastante a qualidade do seu teatro, tornando-o ágil e dinâmico, e introduziram aquele tal espírito de zombador, satírico, que de facto foi muito importante na obra dele. E então são exemplos de peças destas assim, portanto, zombadoras e satíricas, influenciadas lá por aqueles autores de que eu falei. Aquela que eu já falei, a Renta Conocida, portanto, a Gente Fina, que era, portanto, de 1896, como já disse. Outra era La Comida de las Fieras, podemos dizer, o alimento das feras, ou a comida das bestas, dos bichos. Bem, outro era La Noche del Sábado, a Noite do Sábado, de 1903. Portanto, são, de facto, as obras mais, digamos, representativas desta influência daqueles autores. Para além da influência destes autores seus contemporâneos, é inegável a influência na obra dele do grande William Shakespeare, que realmente teve muita influência na sua obra. Há várias obras dedicadas não só ao Shakespeare, como a personagens do Shakespeare. Ele também traduziu para espanhol obras do Shakespeare, como por exemplo o Rei Lear, entre outras. A sua obra, o seu trabalho mais representativo e que mais tem sido representado em palco ao longo dos anos é a peça Los Intereses Creados, os interesses instalados, de 1907. É considerada por muitos como a sua obra-prima e é uma sátira afiada ao mundo dos negócios e que é, portanto, como já disse, considerada de facto a sua obra-prima. Mas ele publicou muitos livros, mais de 170 livros, vejam lá. Ora bem, outro aspecto cultivado pelo autor foi o do drama rural, em obras como, por exemplo, A Senhora Ama, de 1908. Outra também muito conhecida é La Malquerida, que em português podemos dizer A Mal-Amada, que é de 1913. Esta peça da Mal-Amada foi a peça dele que obteve o maior sucesso em palco, tanto na Espanha como nas Américas. Trata-se de uma tragédia rural que aborda o tema do incesto e que teve de facto muito sucesso. Entre os seus trabalhos mais célebres contam-se ainda muitas outras obras, mas aquelas assim, digamos, que podemos citar como as mais célebres, além das que já foram citadas, podemos citar a La Gobernadora, seria a Governadora, de 1901, Los Malhechores del Bien,
que em português seria Os Malfeitores do Bem, que é de 1905. Rosas de Outono, As Rosas de Outono, de 1905. La Infanzona, a Infantona, que é de 1947, esta é muito mais tardia. Outra, El Lebrel del Cielo, que é o Lebrel do Céu, este já de 1952, já quase o fim da vida. E também uma peça que foi estreada já depois dele morrer, que se chamava Hijos Padres de sus Padres, que em português, portanto, seria Filhos, Pais dos seus pais, que foi estreada, portanto, como já disse, no ano da morte dele, já depois da morte dele. O Jacinto Benavente, falarmos em português, entrou para a Academia Real Espanhola no ano de 1912 e no ano de 1918 ele ocupou um lugar no Congresso dos Deputados, lá na Espanha, e em 1947 assumiu de forma honorária a presidência da Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores. E foi também a presidência honorária da Associação de Escritores e Autores, lá espanhola, que exerceu desde 1948 até 1954, que foi o ano da sua morte. Ora, o Benavente teve muitos prémios ao longo da vida. Dos mais importantes, logicamente, foi o Prémio Nobel de Literatura, que ele venceu, como já disse, em 1922. E que lhe foi atribuído, que ele tomou conhecimento de que lhe tinha sido atribuído, quando ele ia a caminho do Chile, integrado na companhia Lola Membrives, que era um seu muito amigo, um seu amigo inseparável. E então ele ia com a companhia dele para o México e soube então lá no caminho que tinha sido galardoado com o Prémio Nobel. E a motivação do prémio foi pela forma feliz como ele continuou as ilustres tradições da dramaturgia espanhola clássica. Ele depois também de receber o Nobel, 2 anos depois, recebeu a Gran Cruz de Afonso X, o Sábio, que era uma condecoração espanhola muito famosa, e em 1950 ganhou a Medalha de Mérito no Trabalho. Portanto, estes, digamos, os prémios mais salientes. Também aqui agora uma curiosidade, que no ano de 1928, portanto, agora voltando um bocado atrás, ele escreveu uma obra que se chamava Para el cielo y los altares, que em português, Para o céu e os altares, que foi uma obra que foi censurada pelo governo da época, que ainda era monárquico, e na qual ele, de facto, profetizava a queda da monarquia. E que, de facto, veio a acontecer. 3 anos depois, né, o rei, que era o rei Afonso XIII, que foi o último rei de Espanha, de facto abdicou para tentar, enfim, criar alguma paz, dado que a luta entre os conservadores e os progressistas estava cada vez mais aguda. Tanto que, poucos anos depois, começou a Guerra Civil de Espanha, a famosa Guerra Civil de Espanha, entre os que apoiavam a República, que foi instaurada quando o rei abdicou, e aqueles que eram mais para o lado dos conservadores, mais ligados à Igreja, e não sei o que, lá à frente dos quais, como sabem, esteve depois o General Franco, e que de facto acabaram por ganhar a guerra em 1939, portanto terminou assim a Guerra Civil de Espanha. Isto foi a propósito do facto de ele ter aquela obra que foi objeto da censura, porque criticava bastante a monarquia e a sua influência pela religião, pela religião católica. Depois, enquanto durou a Guerra Civil de Espanha, o Benavente foi para Barcelona, viveu em Barcelona e viveu em Valência, que foram cidades que estiveram sempre na mão dos
nos republicanos, republicanos esses que foram apoiados por aqueles países mais progressistas, inclusivamente pelos comunistas da União Soviética da época. Enquanto que hoje os do Franco foram apoiados pelos nazis da Alemanha, nomeadamente, entre outros países mais direitistas. Pronto, mas isso foi um a propósito que agora me lembrou. O Benavente morreu em Madrid, mais propriamente no lugar de Galapagar, lá em Madrid, no dia 14 de julho de 1954. E, como já disse, deixou um legado de mais de 174 obras. Desculpem, mais de 170 obras. Diz-se que, creio que 172, provavelmente. Diz-se. Ora bem, eu não tenho livro nenhum do Benavente, porque, tanto quanto sei, não há nenhum livro do Jacinto Benavente editado em Portugal. Creio eu. É provável que tenham já sido representadas em Portugal peças dele. Não acredito que até ao momento, de um autor tão importante que até ganhou o Prémio Nobel, nenhuma companhia de teatro em Portugal que tenha representado uma peça dele. Provavelmente foi. Simplesmente livros dele editados, peças editadas em livraria, creio que não há. Pelo menos eu não consegui até o momento encontrar nenhuma, não tenho. Possivelmente, se houve companhias que representaram obras dele em Portugal, pronto, terão feito a tradução, terão, sei lá, policopiado o livro e pronto, para distribuir pelos atores, para ensaiar, mas eu tenho pena, mas ao que julgo não foi editado nenhum livro, o que eu tenho pena, porque é um dos autores de que eu não tenho livro nenhum. Há vários, não é só ele. Agora, como não tenho livro nenhum, eu resolvi aqui buscar na net e encontrei naquele site conhecido do Pensador sim, algumas frases retiradas da obra dele que eu gostava de partilhar convosco para terminar e que de facto são expressões muito interessantes e que dão que pensar. Que são autênticos adágios, não é? E que podiam quase ficar como ditados, passar a ser ditados populares, embora de autor. Olha, o primeiro que eu gostava de partilhar convosco era este. Pensar em fazer grandes coisas é o melhor pretexto para não fazer as pequenas. Outro dito dele. Esta história de que o dinheiro não dá a felicidade é um boato espalhado pelos ricos para que os pobres não tenham inveja deles. Outro. Na boca do mentiroso, até a verdade é suspeita. O primeiro amor, que nos parece haver de ser eterno quando chega, é o que mais nos faz rir no fim de passar. Outra. Esta é interessante. O que menos importa a uma mulher não é que o seu vestido agrada aos homens. Ela veste-o para as outras mulheres. E a inveja destas é a aprovação que mais lhe agrada. Muitos pensam que ter talento é sorte. Não vem à mente de ninguém que a sorte pode ser uma questão de talento. Mais outra. Esta é muito engraçada. Os amores são como os bebés recém-nascidos. Enquanto não choram,
não sabemos se eles estão vivos, não é? Os bebés só quando a gente depois ouve chorar, sabes? O amor também, enquanto não há a primeira zanga, não há a primeira guerra, não há as primeiras lágrimas, a gente não tem bem a certeza se realmente há amor, só que há é paixão. Mas amor, 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 começa quando começa a ser ralhado. Achei este muito engraçado. E agora, para terminar, a pior verdade custa apenas um grande desgosto. A melhor mentira custa muitos pequenos desgostos e, no fim, um grande desgosto. Que não vale a pena dar-nos a meter a mentiras. O melhor é dizer sempre a verdade. Por mais que doa, não é? Pode dizer um grande desgosto, mas disse, passou. E a mentira, enfim, acaba quase sempre também num desgosto igual ou maior. Ainda que não vale a pena. Pronto, com estas frases do Benavente, dado que não tenho nenhum livro, por aqui me fico. Hoje demorámos um bocadinho menos, porque não tenho mais livro nenhum para vos mostrar. E pronto, espero que tenham gostado de conhecer este autor. E, se Deus quiser, cá estarei para a semana com outro autor galardoado com o Prémio Nobel para vos mostrar, para vos falar sobre a sua vida e obra. Queria aproveitar para vos pedir para porem aí um gosto para, como seguidores no meu canal, porque assim, cada vez que eu ponho um vídeo, recebem logo uma mensagem a avisar de que há um vídeo novo. Portanto, é mais fácil depois irem consultar os meus vídeos. Pronto, por aqui me fico. Passem muito bem.